Olá, queridos telespectadores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Chameleon Podcasts. É a nossa segunda temporada de gravação de podcasts e trouxemos convidados super especiais desta vez, Vicente Scopacasa e Fábio, da Mr. LED. Meu nome é Jader, eu sou fundador da Chameleon Componentes, uma empresa fundada em 2011, onde trabalhamos no mercado de iluminação a LED desde 2017. Temos 4 marcas exclusivas que nós desenvolvemos no mercado aqui no Brasil, que são a Manlux, a LED Link, a Evercore e a Vold. Então, Vicente, por favor, dá sequência na apresentação da nossa turma. Bom, Fábio, Jader, um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar de um assunto muito interessante, né? Um assunto que, de certa forma, é uma intersecção, né, do que nós fazemos aqui. Bom, eu trabalho com LEDs desde 1978, quando o LED branco nem pensava em existir. Nesse tempo todo eu tive o privilégio, né, e a sorte de acompanhar toda a evolução até chegar no LED branco. E quando veio o LED branco, no final da década de 90, eu acabei vindo para o mercado de iluminação. Eu não sou oriundo do mercado de iluminação, mas surfei na onda, ou no tsunami, né? Na verdade, mais um tsunami do que uma onda, e vim parar na praia da iluminação, né? Então, eu aprendi iluminação e hoje a gente está vendo como a iluminação está evoluindo, e esse é, inclusive, um dos temas do nosso podcast de hoje. Maravilha. Muito obrigado, Vicente. Fábio, por gentileza. Vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Fábio Cassaro, CEO da Mr. LED, fundador da Mr. LED. Tenho 32 anos no mercado de iluminação, né? Em 2009 nós começamos, então, a nos orientarmos para a tecnologia LED. Em 2012, com muito orgulho, a empresa era 100% LED, tudo que a gente colocava no mercado de produto era com LED incorporado. E hoje a gente tem como sempre, né? Acho que toda a indústria, todo ano, pela tecnologia, por tudo que muda, tem novos desafios. E na área de iluminação, a gente tem um grande desafio da iluminação integrativa, né? Que é o nosso tema de hoje. E a gente está aqui para contribuir um pouco, de passar para os teus telespectadores o que a gente está fazendo para conseguir adequar a empresa para essa nova fase da iluminação. Maravilha, Fábio, muito obrigado. Vicente, muito obrigado pela apresentação. Bom, vocês já disseram, o tema de hoje é extremamente importante para o mercado de iluminação, é uma evolução que nós estamos passando, iniciando, né? Estamos no início apenas. Iluminação integrativa, do visual ao biológico. Então, para dar aquela introdução, aquela quebrada de gelo, Fábio, por gentileza, historicamente, né, os projetos de iluminação teve uma orientação muito forte apenas ao visual, né? Na visão da Mr. LED, está tendo uma mudança disso? Estamos indo em direção à biologia? Por favor. Bem interessante essa pergunta, porque é um tema que a gente aborda muito fortemente lá dentro, né? Eu brinco, né, que é uma das primeiras métricas que nós tivemos quando o LED entrou no mercado foi a comparação, né? De uma maneira simples. Nós nós tínhamos que equiparar um produto a LED a tecnologia anterior. Então, em outras palavras, né, esse teu produto ele equivale ao quê? Uma par 20, a uma par 30 e assim vai. As coisas foram evoluindo, as métricas foram cada vez mais sendo aplicadas pelos fabricantes de iluminação, e hoje, né, a gente tem esse grande desafio que é ir além da iluminação visual. Então, para isso a gente vai falar mais para frente, você tem que ter um monte de preparo, um monte de mudança, mas eu acho que sim, o mercado sente existe uma procura muito forte quando se fala de conteúdo sobre esse assunto. Eu vejo que o mercado ele vem se preparando, é muita coisa nova, ainda tem muita dúvida, até por parte, acredito, dos próprios fabricantes, não é uma questão que está resolvida, muito pelo contrário, eu acho que a gente está desenvolvendo, e nós temos também um grande orgulho, né? Em 2023 nós montamos um time para isso. Então, em 2003, junto com o Vicente, junto com o Rui Soares e mais outras pessoas, nós começamos a discutir como que nós vamos colocar no mercado
a iluminação integrativa sobre a luz dos nossos produtos, sobre a luz dos nossos projetos, né, em outras palavras, dos projetos dos nossos clientes, como que a gente vai poder dar a mão para o cliente, para ensinar, para incorporar informações, enfim. Então, é uma coisa que hoje está um pouco mais claro, mas nós demoramos muito tempo para chegar no pontapé inicial, né? E agora eu acho que agora o jogo já está rolando e está sendo muito satisfatório o retorno que a gente tem de mercado. Eu gostaria de complementar uma coisa, fiz parte da sua pergunta original, né? A iluminação integrativa, ela quebra um paradigma de projeto luminotécnico, né? O projeto luminotécnico sempre foi voltado para o ambiente, iluminação do ambiente, né? E a iluminação integrativa, ela traz um novo conceito, que é justamente a iluminação para o ocupante do ambiente, né? E nós vamos tratar desse assunto com mais detalhes daqui a pouco. Então, eu gostaria de deixar bem claro essa quebra de paradigma, né, que a iluminação integrativa trouxe, porque, de novo, ela não vê só o aspecto visual da luz, também vê, porque é importante. Nós precisamos de luz, a luz, parte dela é para nós enxergarmos, mas parte dela não necessariamente nós enxergamos, né? Então, esse paradigma é muito importante. Iluminação não para o ambiente, mas sim para os ocupantes do ambiente. O foco do projeto tem que ser quem vai habitar no ambiente, não necessariamente o ambiente. Você lembra que de primeiro tinha, na cozinha eu vou colocar uma luz tipo tal, né? Porque uma temperatura de cor fria e tal, porque não sei o quê, difusa. No quarto eu vou colocar... Então, isso é uma coisa que é importante, mas não é tão importante quanto saber como o ocupante lá do ambiente, né, quem vai ocupar o ambiente, está sendo iluminado adequadamente. Maravilha, senhores. Então, aqui eu divido em dois grandes pontos importantes. Primeiro, o entendimento dessa mudança, o início da mudança, né, do visual para o ocupante, a biologia relacionada ao ser humano, explicado por ambos, e o Vicente reforçou. E, importante reforçar, está muito claro na explicação do Fábio que a Mr. LED está levando isso muito a sério. Sim. Muito a sério. Tem investido pesado, né, com time, com estrutura, e certamente ao longo desse podcast nós vamos ver, temos a oportunidade de mostrar aos telespectadores. Isso aí. Então vamos tentar, pessoal, fazer um alinhamento, né, visando o pleno entendimento dos nossos telespectadores. De uma forma objetiva, responder a pergunta: o que de fato podemos entender de forma prática de iluminação integrativa? Ok, posso? Pode começar. Então vamos lá. Ok, por favor. Bom, a pergunta sempre vai ser para os dois. Então, isso. Então, uma hora ele começa, outra hora eu começo. Sem crise. Sem problema, sem problema. Então, a luz, primeiro ela precisa ser entendida a natureza da luz, né? A luz é algo que sempre nos remonta àquilo que a gente... É um auxílio para nós enxergarmos, né? Então, isso é o que nós chamamos de aspecto visual da luz. Mas a luz é uma onda eletromagnética, ela carrega energia. E se carrega energia, ela interage com todos os seres vivos do planeta, tá? Porque nós, vamos falar, nós somos uma parte dos seres vivos do planeta, né? Nós vivemos em função da luz, obviamente da luz natural, do sol, né? Então, nessa energia que a luz traz, tem alguns aspectos dela que são não visuais. Então, são estímulos não visuais da luz por questões de energia, né? Ela é energia e interage conosco. Então, a iluminação integrativa ela faz justamente a integração, o próprio nome diz, né? A integração na compreensão da luz, abordando aspectos visuais e não visuais. E aquela parte não visuais da luz, quais são as respostas que o nosso organismo tem a esse estímulo. Por quê? Isso é físico. A todo estímulo existe uma resposta. Então, vem o estímulo não visual da luz e o nosso corpo responde a esse estímulo. Quer seja psicologicamente, do lado emocional,
né, e fisiologicamente do nosso lado biológico, ou seja, a interferência da luz no nosso, na nossa parte psicológica, nas nossas emoções e bem-estar, assim como respostas fisiológicas, reações que o corpo, nosso corpo, responde em função do estímulo visual. Por quê? Nós humanos, nós vivemos sobre o ciclo claro-escuro. Durante o dia, quando tem o sol, é o ciclo claro, onde nós temos atividade, cognição, tudo mais. E à noite é o período de repouso. Tá? Obviamente, hoje, à noite, a gente deveria estar no escuro, mas hoje é praticamente impossível isso. Então, como é que a gente trata isso? Né? Então, isso que é a iluminação integrativa. Ela estuda os estímulos visuais e não visuais da luz e as respostas que o nosso organismo dá em troca desses estímulos. Sensacional, Vicente. Muito obrigado. Algo a acrescentar, Fábio? Eu gostaria de complementar, assim. É muito interessante, né, nós fabricantes, vamos colocar assim, como evolui a necessidade de conhecimento que nós temos que ter para poder ofertar algo no mercado, para colocar um produto que, de fato, ele faça parte dessa evolução. Então, nós temos vários desafios na indústria, tendências fortíssimas como o minimalismo e outras coisas que faz com que cada vez mais a luminária fosse colocada em segundo plano e o efeito da luz fosse o mais importante. E a evolução dessa visão é que não é só o efeito, né, mas o que causa aquele efeito. Então, quando a gente coloca o ser humano no centro, né, que eu acho que todas as ciências foram para esse caminho, né, a gente saiu de uma coisa massificada, aquela coisa que isso serve para todo mundo, para a individuação, né, cada ser humano é único, cada pessoa é única, e dentro de um ambiente você pode ter sensações diferentes, por pessoas diferentes, com a mesma luz. Então, tudo isso trouxe muita riqueza de informação para a indústria e faz com que ela se oriente para entregar algo, às vezes até único, né, para atender uma característica específica do ser humano num determinado ponto da sua vida, numa determinada idade que ele se apresenta, com uma determinada até necessidade especial. Então, eu acho que isso mudou muito e o conceito do que é a tecnologia que a gente precisa entender. Então, hoje a gente vai além da engenharia, do conhecimento luminotécnico, a gente começa a ter que estudar biologia, né, psicologia e assim vai, para poder, de fato, entregar alguma coisa para o cliente que faça sentido. Então, eu acho que eu acho que a iluminação integrativa, ela traz, né, não vou repetir todo o conceito que o Vicente colocou, não precisa, mas ela traz para nós uma condição de evolução enquanto indústria única. A gente passa a perceber e a estudar coisas que até então não faziam a menor necessidade. Uma visão diferente, né? É uma nova visão. E eu acho isso fantástico para nós. É um desafio muito grande. Eu acho que isso é muito bom para a indústria como um todo e para o consumidor como um todo. O ser humano que está ali na frente, ele vai estar recebendo necessariamente algo muito melhor para a saúde dele. Sensacional a explicação, senhores. Muito obrigado. Eu acho que o telespectador aqui começou a entender de uma forma macro nessa questão da iluminação integrativa. E agora eu vou dar uma visão minha pessoal, né? Olha só, a gente está falando de ciências, de design, né? Quando a gente fala de ciência, o Vicente explicou muito bem que a luz é uma energia. Eu acho que a carência desse entendimento da iluminação integrativa, ela é muito pelo fato de efetivamente todos nós, principalmente nós, as pessoas que não trabalham na iluminação, a luz está aqui, mas ela não está fazendo nada com a gente, né? Então, quando não está fazendo nada, a gente não se sente incomodado até então, né? E não tem uma reação de vamos estudar, vamos entender. O que eu quero dizer? Se você tem algo que a gente sente essa energia, ciência já falou, energia se transforma, não se perde, né? O mundo é assim, a nossa atmosfera é assim. Então, se a gente aquece um objeto e esse objeto encosta na gente, a gente sente isso, a gente sabe. E se for muito quente, vai queimar a gente. Então, a gente já sente o alerta. Opa, não vamos fazer isso que a gente vai se prejudicar. Na iluminação, como isso não é algo medível, assim, de imediato, eu acho que isso
acabou ficando um pouco de lado, mas os estudos estão aqui provando que a energia da luz ela vai fazer transformações no nosso organismo. Então seria isso o entendimento. Exatamente isso. Lindo, maravilhoso. Telespectador, explicações de especialistas da área. Ok, então vamos seguir. A iluminação integrativa, né? Temos que ter controle sobre isso em um projeto, correto? E não seria só a intensidade de fluxo luminoso, né? O que mais seria isso para você ter um controle de um projeto de iluminação integrativa? Posso começar? Vai? Então, esse eu acho que de todos é um dos maiores desafios que a gente tem. Não a questão prática da coisa, mas como isso pode ser feito. Por quê? Até então você tinha cada um na sua caixinha muito bem delimitado. Então, eu fabrico uma luminária, eu entrego um arquivo que você analisa e você encaixa no teu projeto e eu ele como consumidor final, por exemplo, ele vai se beneficiar desse teu projeto e desse produto que eu fabriquei para esse teu projeto que você pegou de uma prateleira ali que está disponível no mercado. Hoje, a iluminação integrativa só faz sentido se estivermos todos conectados. Então, essa integração entre conhecimento ou etapas do projeto é fundamental, porque não adianta nada, não existe um produto que é integrativo, ele é isso e pronto. Não, é um projeto que contempla um produto e que tem que ser medido. Não é simplesmente instalar e falar, deu tudo certo. Então, você tem métricas novas, né, para que você possa realmente ter certeza que os aspectos não visuais estão sendo mantidos, estão sendo mensurados e estão ok. Então, uma das grandes dificuldades é levar esse conhecimento para frente. Então, hoje, a gente coloca que o grande desafio nosso é compartilhar aquilo que nós estamos desenvolvendo, junto com profissionais como o Vicente, como o Rui, para que esse light designer, esse projeto de iluminação, possa se beneficiar desses conceitos e dessas informações que nós temos disponíveis e que depois a gente possa mensurar esse projeto e verificar que aquilo está dando resultado. Então, eu acho que essa que é a grande mudança na maneira de trabalhar. Então, a gente não é só mais, sabe, aquela questão de cliente-fornecedor, na indústria a gente tem o teu cliente interno e tal, nós somos parceiros de um mesmo objetivo. Então, existe uma área comum de intersecção que ela está indo além do que ia antes. Então, isso é muito importante, porque esse contato com o projetista, esse contato com o light designer, esse contato com quem é esse cliente final, né, que idade que ele está, qual a necessidade que ele tem, que é esse ambiente, né, é um lar, é um escritório, é um consultório dentário. Então, tudo isso muda drasticamente, né, que aí começa por aqui, é do indivíduo para o produto, passando pelo projeto. E é isso funcionando de maneira harmônica. Exato. Inclusive, só complementando, essa integração ela se torna cada vez mais fundamental mesmo, né? Porque, por exemplo, nós identificamos o que a gente chama de 4 habilitadores do projeto, né? O primeiro deles é o espectro da luz. O que é isso? Essa luz branca que nos ilumina, ela fisicamente não existe, né? Ela é uma sensação humana. Ela é composta de uma série de cores e cada cor dessas carrega uma quantidade de energia. Então, dependendo dessa composição de cores que estão no espectro e energia que cada cor tem, isso forma o que a gente chama espectro da luz. Então, o espectro da luz ele é um habilitador, por quê? Porque durante o dia nós precisamos ter um espectro com muita energia e principalmente energia na faixa da cor azul. Que se você for no sol do meio-dia e medir o espectro do sol, você vai ver que basicamente ele tem muito azul. Então, o resultante disso, que a gente chama de temperatura de cor, é uma temperatura de cor alta, 6.500 Kelvin aproximadamente. À noite, nós não deveríamos ter nenhuma luz. Então, mas isso é impossível, né? A sociedade moderna exige iluminação à noite. Então, o que nós temos que fazer? Ter uma luz que interaja o menos possível conosco. Então, você já percebeu que o espectro tem que ser diferente. À noite, a luz azul não é recomendada. Então,
que nós temos que ter? Um espectro nós chamamos de espectro de luz quente, com mais vermelho na composição do espectro. Então, o espectro da luz é um habilitador do projeto. O segundo é a intensidade, que no nosso mercado nós entendemos como iluminância. É o tal do lux, né, que todo mundo conhece. Quanto maior a iluminância, maior a carga de energia que nós recebemos, tá? Fotometricamente a gente entende como iluminância, mas radiometricamente é dose de energia, né? Watt por metro quadrado. Watt é watt óptico, né? Então, durante o dia, muita luz, durante a noite, a menor intensidade possível. Então, é o segundo habilitador. O terceiro eu já falei, que é o fator temporal. Durante o dia, um espectro, uma intensidade, durante a noite, outro espectro e outra intensidade. E, por fim, aí é uma característica do projeto luminotécnico, é como a luz está atingindo o nosso olho. Porque nós temos um ângulo crítico de incidência de luz, que durante o dia é bom, e durante a noite não é bom. Então, isso depende muito do projeto luminotécnico e depende também da característica do produto. Por quê? Porque a indústria fabricante de luminária, entendendo isso, ela pode fornecer ou fazer projetos de luminárias que sejam, durante o dia, elas sejam utilizadas de uma forma e durante a noite de outra forma. Então, isso tudo nos leva ao dinamismo da luz. A luz tem que ser dinâmica. Estou falando de luz elétrica, né? Luz de interiores. Esquece o sol. O sol está lá. Quando puder usar o sol, é bom. Mas nem sempre à noite, por exemplo, não tem sol, né? Então, a gente tem que se valer da luz elétrica. E a luz elétrica é tanto importante, vamos dizer, o projeto do produto, como é que o produto vai lançar essa luz no ambiente, e também depende muito do projetista, do arquiteto, do light designer que seja, para fazer com que aquela luz emitida pela luminária nos atinja de uma forma diferente durante o dia e durante a noite. Então, isso que nós chamamos, que o Fábio bem falou, essa integração entre a indústria e o especificador, no caso, o projetista de iluminação, é muito importante. Muito bom, Vicente, Fábio, obrigado pela explicação aos telespectadores. Então, veja, são algumas variáveis relevantes que a gente tem que controlar, né? O espectro da luz, fazendo um resumo, a intensidade da luz, o tempo, quando a gente fala de tempo, é dia, noite, né? E como que essa luz vai atingir o usuário no ambiente. Isso. Né? Resumindo, está correto essa interpretação? Perfeito, são os 4 habilitadores de projeto de luz integrativa. E você falou uma coisa bem interessante, é o espectro, né? A gente, o que se faz uma confusão muito grande no mercado, que se resolve isso tendo 2 temperaturas de cor e mudando de uma para outra. Não é isso, é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Então, simplesmente sair de um 2.700 para um 6,5 ou vice-versa não é o caminho, necessariamente. Você tem que analisar o espectro, ver como ele é formado, a quantidade de azul, enfim. Então, isso é muito mais... É uma responsabilidade muito maior para o fabricante de luminária do que se tinha até então. E eu vou colocar um pouquinho de lenha na fogueira aqui, não para a gente aprofundar, né, mas para entender que é mais complexo ainda do que eu mesmo possa entender, né? E obviamente que eu vou me embasar o que eu vou dizer agora, num estudo científico que foi feito pela Evercore, especificamente por um produto RGB-CW, né, que trabalha todas as variações da cor branca, além do RGB, e que tem uma orientação muito forte para iluminação integrativa. Então, eles fizeram um estudo validado cientificamente, com universidade, com estatística, né, tudo muito bem feito, e mostram as aplicações, qual a cromaticidade da luz que tem que ser para determinada aplicação. Exemplo, fototerapia. Exemplos, tratamento de Alzheimer, né? Especificamente esse estudo foi orientado a isso e tem lá os resultados da melhoria da influência da iluminação nesse ambiente. E diversos outros exemplos nós podemos citar relacionado a essa integração entre usuário e luz, energia-luz. Né? Então, pessoal, é bastante complexo, tem muito
a se pensar a respeito. Estou correto? Não, você está correto. Nós estamos na ponta do iceberg, né, com relação a isso. Quer dizer, ou seja, muita coisa tem que ser ainda estudado, muita coisa, apesar que já temos um avanço significativo nisso. Quer dizer, hoje a gente tem condição de fazer um projeto integrativo que interfira o menos possível com a saúde dos ocupantes do ambiente, né? Mas mesmo assim, ainda muita coisa tem que ser estudada, porque, como você bem falou, isso depende muito de pesquisas científicas, né? Não é achismo, né? Eu acho que, né, não é por aí o negócio, né? Tem muito marketing envolvido também, sempre tem, né, o pessoal que aproveita da novidade para fazer o marketing. A gente ouve, a minha luminária é circadiana, né? Circadiano que regula o nosso ciclo circadiano, né? Na verdade, não, a luminária não é circadiana, é nós que somos circadianos, né? Então tem muito marketing isso não é só no Brasil, não, no mundo todo, tá? Falando com pesquisadores lá fora, a gente tem essa informação, essa comprovação também. Então, estamos ainda muito na superfície, muito ainda vai ser pesquisado, trabalhado e trazendo isso, obviamente, como um benefício para... nós, Bom, usuários. nós estamos falando, a iluminação integrativa, ela se baseia somente no ser humano. Tem um termo, Human-Centric Lighting, né? Iluminação centrada no ser humano. Obviamente tem o resto, tem os animais, tem os vegetais, que também... A gente também tem estudado mais isso. lenha na fogueira aí. Porque não adianta nada você resolver o problema só do homem se você não resolve o problema do ecossistema, se você prejudica o ecossistema, porque indiretamente isso pode te afetar também, né? Então tem que ter vamos dizer, um equilíbrio, né? Mas quando a gente fala em iluminação integrativa, nós estamos falando somente em ser humano como foco. Ok, sensacional, meninos. Obrigado mais uma vez. Então, dando sequência, né? Iluminação integrativa, as principais condições variáveis que efetivamente validam um projeto a ser integrativo. Esse projeto realmente é integrativo. Como que a gente pode validar se ele é ou se ele não é? Existe uma régua, métricas, enfim... Existe, sim. Hoje existem duas métricas, uma mais, vamos falar, americanizada, né? Não sei se esse termo é muito propício, mas foi desenvolvida nos Estados Unidos. Inclusive, uma das pesquisadoras-chefe é uma brasileira, a Mariana Figueiro. Legal. Né? Ela começou no Lighting Research Center, que faz parte de uma universidade lá de Nova York, da Rensselaer, e agora ela está no Hospital Escola Monte Sinai, também lá de Nova York, ou seja, é uma métrica, se chama CS, Circadian Stimulus, e dependendo da hora do dia, dependendo do espectro, daqueles 4 habilitadores que eu falei, ela estabelece valores dessa métrica que você, teoricamente, tem que cumprir para que você possa considerar como um projeto de luz integrativa. Tá? Existe um outro que é europeu, mais europeu, foi desenvolvido no CIE, Comissão Internacional de Iluminação, que é o Melanopic EDI, o Melanopic EDI, né? É uma outra métrica, não necessariamente ela é muito compatível com o CS, tem algumas diferenças, mas o que tem em comum as duas é porcentagem, ela mede porcentagem de absorção de melatonina, que é o hormônio da noite de nós humanos, né? Que é a principal ponto de medida da métrica, está baseado o que a luz consegue de suprimir melatonina à noite. Porque isso vai ter uma consequência durante o dia. Quando você suprime melatonina à noite, que na hora que você devia estar dormindo, que é o hormônio da noite, isso vai sofrer consequências no seu dia, né? Cortisol vai ser menor e tal, aí você tem uma queda de produtividade, ou seja, desregula o seu relógio biológico e isso pode ser um problema. Então, existem essas duas métricas, nós temos como medir essas métricas, na verdade, né? Elas são mensuráveis.
Uma ou outra, eles têm ferramentas onde você coloca o espectro da luz, a intensidade, aqueles habilitadores que nós falamos, e você calcula essas métricas, tá? A métrica do CIE, a MEL-EDI, ela vai fazer parte da norma brasileira, hoje não. A norma brasileira de iluminação, a 8995, ela foi revista na Europa, já foi publicada uma revisão, e um dos fatores que foram incluídos é a iluminação integrativa, é o Melanopic EDI. Então, essa norma está agora em processo de adaptação, tradução, adaptação pela ABNT. Então, quando publicada, obviamente a gente não tem uma previsão ainda, porque depende de vários fatores, então aí nós vamos ter, isso vai fazer parte da norma. E é importante porque a indústria está fazendo, o que a Mr. LED está fazendo com relação a isso, Fábio? Então, não adianta você ter toda essa normativa se você não está preparado internamente para poder mensurar. Então, eu acho que a gente depois vai passar um material, acho que o telespectador já está vendo nossos relatórios. Mais para frente, E o que a gente tem? Nós temos hoje um laboratório preparado para fazer mensurações que estão orientadas à iluminação integrativa. Então, para que a gente possa, de fato, oferecer para o Light Designer condições de avaliação, né? Para que ele possa entender o que está sendo mensurado, como está sendo mensurado. Então tem toda uma estrutura na Sim. Mr. LED de desenvolvimento, consultoria, né, do Vicente, do amigo do Vicente, do Rui Soares, doutorando, né, relacionado a esse tema, que está dentro da Mr. LED. Então, reforça o que a gente falou no começo, a Mr. LED está levando isso muito a sério, né? Está investindo pesado para que o usuário lá na ponta, Mr. LED está no benchmark, está na vanguarda do mercado de iluminação, é isso? É isso, e assim, o importante é que isso já nasce hoje dentro da engenharia, na concepção de um produto novo. Então, alguns novos produtos, eles passam primeiro por um crivo do que ele tem que apresentar enquanto produto para que ele possa ser contemplado dentro dos preceitos da iluminação integrativa. Então, a gente começa a olhar flicker de maneira totalmente diferente, a gente começa a olhar o GR totalmente diferente, então a gente começa a, desde da concepção, se preparar para que lá na frente eu possa entregar algo para o mercado que tenha essas características, né, de uma nova métrica que possam estar adequadas com o que a gente entende de benéfico sobre a luz da iluminação integrativa. Lindo, lindo. E eu visitei, né, e fiquei vislumbrado lá com toda essa preocupação sua. Visitei recentemente, inclusive, e vocês estão de parabéns. Obrigado. Minha opinião pessoal. E olha que interessante, o que o Fábio acabou de comentar tem a ver com toda a cadeia produtiva, porque a Mr. LED não fabrica a fonte de luz, né, o LED, né? Então, é por isso que é importante também essa interação, né, nessa cadeia produtiva toda, e saber para aquele produto de espectro dinâmico, que nós já vimos que pode ser uma necessidade do projeto, ele tem que contar também com a cadeia de fornecedores de componentes, né? Então, é toda uma cadeia, né? Não são coisas estanques, né? Mas é toda uma cadeia contínua de fornecimento, de projeto, de manufatura e de projeto, que eu falo do produto. Depois tem o projeto da iluminação. Então, é uma cadeia bastante extensa que a gente tem que, como a gente fala no jargão, né? Tem que estar muito bem azeitado isso, né? Tem que estar muito bem lubrificado para que não tenha nenhum processo de descontinuidade. Muito bom ter colocado isso, Vicente, porque nessa etapa desse grande projeto orientado à iluminação integrativa, entra dentro da nossa responsabilidade, né? O nosso trabalho aqui como Chameleon Componentes, que trabalhamos com as marcas da Ásia, temos que estar preparado com isso, com os produtos que se integram à iluminação integrativa. E acredito que a gente consiga. Hoje nós detemos de marcas que têm uma orientação também muito forte a tudo que a gente conversou aqui. Então, o telespectador, definitivamente,
A iluminação integrativa é design, sim, não deixa de levar em conta o design, mas é biologia, é ciência, é medicina, certo? Certo? Certo, certo. Então, acredito que as perguntas, né, se vocês não têm mais nada a acrescentar, esse foi o nosso script, a gente fechou o nosso script por aqui. Se tiver alguma coisa para acrescentar, esse é o momento. Eu acho que seria interessante, como o Fábio bem disse, que nós temos um laboratório lá na Mr. LED que tem capacidade de testar e comprovar esses valores. Então, a gente pode até mostrar um relatório, uma pequena parte. Esse relatório tem várias páginas, né? Mas nós estamos mostrando ali na tela. Por exemplo, esse gráfico ele mostra qual é a quantidade de energia, ou aqui traduzido como irradiância, né, que atinge cada fotorreceptor que nós temos na nossa retina. Nós temos 3 tipos de fotorreceptor na retina: cones, que é para visão central e colorida, bastonetes, que é para visão noturna, e o terceiro fotorreceptor, que é esse que capta a luz, né, e dá informação para o cérebro se é de dia ou se é de noite. Tá? Então, esse gráfico ele mostra quanto que cada um desses fotorreceptores está recebendo de energia, só para ver a importância que a luz tem. Não é só visual, aí é não visual. Então, dependendo da quantidade de energia, aí você pode perguntar, mas peraí, ali eu estou vendo 5. É que, na verdade, os cones eles são divididos em 3 células diferentes. Uma célula que responde no azul, uma que responde no verde e uma no vermelho, como vocês estão vendo ali. Então, essa fonte de luz ela está recebendo muito mais energia, o nosso sistema visual está recebendo muito mais energia no vermelho e pouca energia no azul. Então, é uma fonte típica, boa para ser utilizada, a princípio, durante a noite, porque à noite nós temos que limitar a quantidade de energia. Então, você vê que a gente tem condição de medir isso no laboratório, né? Eu diria que é bastante importante. E tem continuando, um outro slide, que mostra aquilo ali que vocês estão vendo, essa curva é a distribuição espectral de potência. Não está colorido, mas aquele pico ali forte, o primeiro Azul. pico é onde está o azul, porque o LED branco parte da luz azul, né? É uma característica do LED branco, tá? E aí a gente consegue ver como é que essa energia está sendo distribuída ao longo de todas as cores. As cores aqui, na verdade, é o eixo horizontal, onde nós traduzimos isso por comprimento de onda, porque não é uma onda eletromagnética, então ela tem um comprimento. Dependendo do comprimento dessa onda físico, em metro, aí é nanômetro. Nano é 10 a menos 9, né? Um submúltiplo do metro, né? Então, é uma ondinha bem curta, e dependendo do valor desse comprimento, nós percebemos como uma cor diferente. Olha que maravilha que é o nosso sistema visual e cerebral, né? Espetáculo. É um espetáculo, na verdade, é um espetáculo mesmo. Então, a gente tem condição de medir tudo isso, não só isso, nós ficaríamos aqui o dia todo mostrando todos os relatórios e as medições que a gente tem condição de fazer. Isso é importante porque isso é base de uma informação segura, confiável, né, medida. Isso é importante. Eu acho que o mercado tem a necessidade, os clientes, né, os usuários, eles têm a necessidade de se basear em informações corretas, principalmente o projetista de iluminação, né, porque se baseando em iluminação correta, ele pode errar o projeto, né? Isso pode acontecer, mas se ele parte de uma informação errada, com certeza o projeto vai ser errado. Está comprometido. Né? Perfeito? Então é isso. Só para comentar, eu acho que é interessante, né, que quem esteja assistindo aqui a nossa conversa tenha ciência disso, que isso aqui é ciência e isso é mensurável, tem que ser mensurável. Né? Mensurável significa levar a sério o que você está claro. colocando. Tem que medir. Tem Se que é medir. ciência,
É métrica, tem que medir. Tem que medir. E validar. Exato. E nós temos uma regra lá na Mr. LED, em hipótese alguma, nenhum relatório que a gente emite ali dentro ele é adulterado em nada. Exatamente o que foi mensurado, ele vai ser impresso, isso vai ser entregue para o mercado. Inclusive, a gente faz uma brincadeira, né? Tem aquele visite nossa cozinha, a gente tem um visite nosso laboratório. A hora que o cliente quiser, ele pode ir lá, ele pode pegar uma luminária até de mercado, se ele quiser mensurar, ou ele pode pedir um double check em algum teste que foi feito, eu quero ver se é isso mesmo, isso vai ser feito na frente dele, sem nenhuma restrição. Então é importante que, para dar certo o que a gente acredita, tem que ser sério. Para dar certo a iluminação integrativa, nós temos que ter necessariamente informações fidedignas. Então, isso que a gente está buscando. Se tem algo que eu até comentei com o Vicente em uma determinada momento, e foi recente, foi a seriedade e o seu nível ético, que eu admiro e respeito, obrigado. Fábio. E com certeza, você sendo CEO, isso se transmite para toda a equipe da Mr. LED. Então, é uma honra conhecer mais você pessoalmente através desse podcast, né? Ter visitado vocês, ouvi-lo com mais ênfase aqui, né? Foi um momento bastante agradável para mim, de aprendizado. Eu sou aprendiz aqui entre vocês, né? Na verdade. Todos somos, né? Sim, Todos somos. mas eu sou o estagiário, sempre. Não. Eu sou o estagiário do time. E gratidão. Vocês vão mostrar mais alguma coisa da Mr. LED? Tem algum... Supostamente era um vídeo, não tinha? Temos o... eu acho importante... Acho que na despedida vai, na né, despedida. vai ter Na alguma despedida coisa é assim. importante ressaltar sobre o que esse vídeo significa para nós. Tá. Tá certo? Mas vamos seguir o nosso roteiro aí. Não, então, de minha parte, agradeço o convite, como sempre, é sempre bom falar sobre isso, né? Para mim é um prazer enorme, inclusive estar na companhia de vocês, são pessoas também que eu admiro bastante, então só tenho a agradecer e espero ter contribuído, né, com alguma informação, um pouquinho mais de informação para que as pessoas tenham... E posso fazer uma pequena promoção aqui? Claro. Nós temos Bom, eu sou consultor de iluminação, mas temos um hub de conhecimento, que é o Light Pro Academy, né? E o Light Pro Academy, ele tem vários cursos. Inclusive é para aparecer lá no vídeo? Não sei, mas aí eu dou o meu recado aqui, depois, né? É um hub de conhecimento onde nós temos vários cursos, alguns meus só, alguns eu compartilho com o Rui Soares, né, principalmente um curso de iluminação integrativa, workshops e tudo mais. Então, eu convido vocês a consultarem o nosso site, lightpro.academy. Obrigado. Sensacional. Inclusive, olha lá. Tá aí lá, está, Vicente. Tá ali. Muito Pessoal, mestre Vicente, diversos cursos, como ele já explicou. Sensacional o aprendizado aqui com ele. Não percam a oportunidade. Fábio? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, foi muito bom, papo sempre bom falar de iluminação integrativa, é sempre bom estar com o Vicente, estar com você, e eu queria tocar num assunto que eu falo, né, é algo que a gente conseguiu viabilizar esse ano, que tem uma importância muito grande para nós, que é o espaço Mr. LED. Então nós ficamos nesse projeto há um bom tempo, foi uma luta muito grande para não transformar em um showroom, né, porque a tendência é que toda fábrica tenha um espaço para mostrar os produtos que ela está colocando no mercado, e nós então baseamos esse espaço num tripé. Então é um espaço que ele contempla o Inclusive conhecimento. está mostrando lá em paralelo. Exatamente, a gente está vendo lá a entrada, é um espaço, ficou, modéstia à parte, muito bonito, muito moderno, né? Ele tem esse objetivo de ter uma cara futurística, porque o objetivo da Mr. LED é sempre estar olhando para frente enquanto iluminação, está aprendendo coisa nova e nunca perder a percepção que nós estamos sempre olhando para o futuro, buscando o que está por vir, o que a gente pode contribuir para melhorar isso. Então, ele contempla essa área de conhecimento, que é uma área de treinamento muito bem montada, para que a gente possa trazer nossos clientes, nossos parceiros para dividir o que a gente tem de conhecimento e aprender um pouco mais com eles. Nós temos uma área de convívio,
né? Eu acho que quando a gente fala dessa integração, a gente fala de estar trabalhando em conjunto, então é importante que haja esse convívio de maneira harmoniosa, para que a gente possa simplesmente conversar sobre projetos. Nós temos, inclusive, uma sala específica para que o nosso cliente traga o seu cliente, possa usar o nosso espaço. E a cereja do bolo é uma área de experiência, então a gente fala o sentir a luz. Então a gente fecha esse tripé com a vivência com a luz. Então quando a gente fala de Flickr, o que isso significa de fato na prática, então a gente sai da teoria e vai para o sentir. Então esse foi um sonho idealizado esse ano, a gente conseguiu inaugurar agora em agosto, e eu tenho certeza que vai aparecer cada vez mais necessidades de experiências para esse espaço, para que a gente possa, de fato, ter um local de prática de iluminação no que diz respeito aos novos conceitos. Quando a gente fala de qualquer coisa, que a gente possa mensurar e ver e sentir. Isso que é o mais importante. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gratidão é minha, imensamente falando, a vocês dois, mestres. Super top, Mr. LED, Light Pro Academy, gratidão imensa. Então eu acho que fechamos aqui, né? Sim. Mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast Chameleon. Ao telespectador, deixamos a nossa gratidão também pelo tempo, né? Então fechamos. Fechamos. Com ou sem? Não, Sem, você sem. que manda. Calma. Dancinha tua. Ok, pessoal. Gratidão. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima? Até a próxima. Até a Tá próxima. certo. Um abraço. Vamos lá. Abraço. Abraço.